Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Hoje, isso mesmo, amanhã e sempre. Vamos lá, uma pergunta. Ficar remoendo o passado triste vai te ajudar em alguma coisa? Vai fazer bem a você? Não, de jeito nenhum. Ao contrário. Isso mesmo, muito ao contrário. Todas as pessoas que remoem no seu coração nas lembranças, um passado sofrido, um passado triste, são pessoas amarguradas, algumas ou muitas são revoltadas, muitas vivem doentes, e a palavra de Deus, o Senhor Deus que ama seus filhos, que ama o seu povo, Ele abre o verbo, Ele mostra, para quê? A fim de que cada um corrija. Se corrija, aceite as suas correções para viver bem. Vamos lá. Você sabe o que é a igreja de Cristo sobre a face da terra? Pois é, Deus usa figuras ilustrativas para dizer que a igreja é o corpo, Ele é a cabeça. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Deixa que Ele guie a sua vida. Ele certamente vai guiar por caminhos bons, não pelo caminho da amargura, não pelo caminho do ressentimento, nunca pelo caminho das tristezas ou do ódio, da revolta, não. Ele vai conduzir por um novo caminho. Foi o que nós vimos no programa de ontem. Graça sobre graça fala da palavra viva de Deus. Por quê? Porque Jesus está vivo, queridos. Ele vive. Ele literalmente vive e reina. Agora, ele não invade a vida de ninguém. O livre-arbítrio, a liberdade, escolha, você é seu próprio juiz. Para fazer o que você quiser e bem entender, pensar do jeito que quiser, sentir o que quiser sentir ou o que vai guardando dentro de si. Mas quando abrimos o coração para a palavra de Deus, quando damos ouvidos ao que a palavra de Deus nos revela, nos mostra, porque ninguém melhor que Deus para cuidar da sua criação. Nós somos a criação de Deus. E Ele nos conhece. Nós vamos fazer a oração do agradecimento e depois então vamos entrar no assunto, porque Deus tem falado, joga esse passado fora, tira isso de dentro, tira esse peso. Não alimente as lembranças, muda de janela. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós chegamos a Ti de todo o nosso coração, pedindo que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir. Sabemos que o Senhor não invade um coração, o Senhor é tão maravilhoso. E o Senhor sendo Deus soberano, todo-poderoso, acima de tudo e de todos, o Senhor respeita o ser humano que o Senhor criou, para que sinta o que quiser, pense o que quiser. Mas quando alguém para te ouvir, então, Senhor, aí tudo começa a mudar. Quantas vezes, Senhor, o ser humano em densas trevas. E o Senhor quer manifestar a luz, como o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Mas se o coração não abrir, o Senhor não arromba, o Senhor não invade. Pai, entramos em Tua presença primeiramente para agradecer pela imensidão do Teu amor, pois o Senhor desceu do céu e na pessoa de Jesus se ofereceu em sacrifício para a salvação do ser humano, para nos abrir esta porta e este acesso. E por isso podemos orar, podemos Te ouvir. E, Senhor, nós sabemos que a criatura não pode viver bem sem o seu Criador. Assim como uma plantinha precisa do sol, precisa da água. Nós somos dependentes do Senhor em tudo. E, Senhor, nós Te agradecemos, sim. Pai, damos graças pelo dom da vida, pela paz que o Senhor dá e enche um coração.
Nós agradecemos sim, Senhor, pela tua luz, que sabemos, Senhor Deus, se nós te ouvirmos, estamos na tua luz. Pai, agradecemos. Agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. E agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então o Senhor Deus está nos dando uma palavra que é uma direção e é um alerta ao mesmo tempo. Ele diz, olha, esquece os sofrimentos de passado, limpa o seu coração. Sabe, queridos, quando a pessoa ela vive em amarguras por conta de um passado sofrido, em regra, normalmente, tem prisioneiros nesse coração. Tem alguém prisioneiro. Foi aquela convivência tenebrosa de maus tratos, né? Aquelas marcas, né? Muitas marcas do coração, muitas lembranças e marcas talvez até no corpo. Eu lembro de uma mulher que deu um testemunho e disse que aos 13 anos ela fugiu de casa porque ela é espancada pela sua mãe, principalmente, todos os dias. Terrível demais. Terrível, porque uma criança indefesa, inocente, isso naquele tempo, que ninguém se dava conta, ninguém se metia com... As pessoas tinham até medo de invadir a vida dos outros, enfim, não é? Sem regras, sem leis, enfim. Claro que existiam leis, mas quem respeitava? E ela então fugiu de casa e achou que seria livre de sofrimento e foi cair nas mãos de um homem que também a maltratava. Aí você vê que a perseguição, o mal a acompanhava. São fatores espirituais de que as pessoas precisam se libertar. Agora, o encontro com Jesus é o marco entre dois tempos, o antes e o depois. Antes de encontrar Jesus, era uma vida. Encontrando Jesus, a palavra de Deus, a salvação que Jesus oferece, a paz que Ele concede, veja, e muito mais, porque tudo de que se precisa, Ele tem para dar. Agora, é necessário trabalhar isso. O apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Então, escutando a palavra de Deus, colocando no coração, as coisas começam, aí é aquela lavagem do coração. O que vai adiantar? Imagina uma pessoa de 45 anos, lembrando das surras que levava aos 5, 8, 10 anos de idade. Aí cresceu, mudou de vida, casou. E aí tudo aquilo ficou lá para trás. Mãe morreu, pai morreu. Exemplo que eu estou dando. Mas fica aquela coisa remoendo ali dentro, aquela coisa. Literalmente pessoas que se sepultam vivas. Pessoas que se enclausuram em si mesmas. Então o Senhor Deus fala contra isso. Jesus tirou o Lázaro do túmulo e as expressões, as palavras que Jesus usou, Jesus chamou Lázaro pelo nome e bradou em alta voz e disse, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Isso mesmo, olha que palavra, Lázaro, vem para fora. O corpo de Lázaro estava em decomposição, ele estava sepultado fazia 4 dias. E aí? Pois é, queridos, ele ouviu a voz do seu Criador. Ele ouviu a voz de Deus. Jesus era Deus na forma de homem. Então ele ouviu.
Agora a pessoa entra numa igreja, escuta a palavra, que deve perdoar as pessoas que ofenderam, que machucaram, que maltrataram, que deve olhar para frente, que deve esquecer esse passado. Se as pessoas que maltrataram morreram, deixa elas quietinhas lá na mão de Deus e vai em frente, segue a tua vida. Mas por que não atende, meu Deus? Por que ficar remoendo esse passado? Toda pessoa que vive de passado e alimenta passado, a vida não avança. Por quê? Porque estão presas. A Bíblia explica, a palavra de Deus explica isso. A Bíblia explica. Olha, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tem resposta para tudo. Mas tem também direção. Deixa Deus dirigir a tua vida. Deixa o Espírito de Deus dirigir a tua vida. Então, veja só. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, porque ouviu o clamor daquele povo, isso é importantíssimo, queridos. Enquanto eles ficaram caladinhos, nada se mexeu. Mas quando eles despertaram para clamar ao céu, com o coração bem aberto, porque eles lembraram, havia passado de geração em geração, que eles, filhos de Israel, povo de Israel, eles tinham promessas de Deus que o seu Deus havia feito a Abraão. Deus falou com Abraão sobre a sua descendência. Então veja, Deus falou com Abraão que daria bênçãos, daria uma terra maravilhosa aos seus descendentes. E eles então, sob essas promessas, eles começaram a clamar, a orar. E eles colocaram o coração. Aproveitando o ensejo aqui, porque algumas pessoas dizem assim, mas eu oro e Deus não me atende. Queridos, a oração não deve ser assim, simplesmente a bel prazer aleatória, mas ela tem de ter um mover do Espírito de Deus por um conhecimento da palavra. Eu tenho que ouvir Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. É mais ou menos assim. Se eu não quero escutar a Deus, Ele também não quer me escutar. A fé vem pelo ouvir. Então eu ouço a palavra de Deus, eu vou começando a conhecer a Deus. E aí Ele vai me instruindo, me corrigindo, me ensinando. Alimentando a minha fé, ou despertando a minha fé. Bom, então eles oraram pelos sofrimentos tenebrosos que eles estavam passando. Eles começaram a clamar mesmo, levantar a voz ao céu e pedir o socorro de Deus. Foi aí que Deus levantou Moisés para tirá-los daquele jugo, daquele sofrimento. É uma história muito forte. E isso é a história do povo de Israel. Isso é o que se passou. Faz parte. O mundo todo pode conhecer isso através da palavra de Deus. Muito bem. Mas o que aconteceu? Depois que eles clamaram, o Senhor Deus ouviu, Deus chamou Moisés e mandou que Moisés fosse lá falar com eles, que os libertaria, que os conduziria até uma boa terra, uma terra maravilhosa. E Deus, quando promete, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está falando. A questão é colocar no coração o que Ele diz. E o que aconteceu? Bom, Faraó endureceu o seu coração e não queria deixar que aquele povo fosse de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Claro, imagina, né? Um povo numerosíssimo, escravizado por Faraó, produzindo à vontade ali no Egito. Bom, mas o clamor deles foi tão sincero e tão profundo que o seu Deus estendeu a mão e daí pôs o plano em prática através de Moisés. Houveram vários momentos e vários fatores entre
o dia em que Deus falou com Moisés pela primeira vez e a saída. Inclusive aquelas 10 pragas que você deve ter ouvido falar, deve conhecer. Tudo está na Bíblia Sagrada. Sabe, queridos, às quartas-feiras nós temos escola bíblica. Às quartas-feiras temos escola bíblica para conhecer melhor a Deus. Para que se saiba andar com Deus, para que se possa, né, desfrutar das suas bênçãos, mas agradando a Deus, não fazendo o que aborrece, enfim. Conhecer melhor a Deus. Isso é importantíssimo, é necessário. Mas falando ainda, não vamos terminar hoje essa parte, mas então, quando chegou o momento certo, depois daquelas 10 pragas, porque Faraó não abriu o coração, não quis obedecer a Deus, ele se achava o próprio Deus. Então Deus tirou o povo de Israel através de Moisés, tirou do Egito. Só que quando eles saíram, o que o Senhor Deus fez? Deus ia atravessá-los, passar com eles por determinados lugares em que Deus seria o seu guia o tempo todo. O próprio Deus que manifestava-se a eles de algumas formas, seria o seu guia. Sabe? Aquele guia que conhece tudo, que vai levar no lugar certinho. Pois é, mas eles não davam ouvidos, queridos. Eles choravam, gritavam, berravam, mas não davam ouvidos. Esse é o erro do ser humano, é não dar ouvidos a Deus. Deus tem um caminho para cada pessoa. Ele quer que cada um ande nos seus caminhos, caminho da paz, no caminho da alegria, não é da tristeza do passado, no caminho da fé, que é o caminho de poder. Então nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Quarta-feira, escola bíblica, vamos atentar para isso. Bom, quando chegaram, quando Moisés os tirou, e isso aconteceu numa madrugada, era o primeiro mês deles, o calendário judaico é diferente do nosso. Quando eles estavam saindo, quando eles saíram, mais à frente eles depararam com o Mar Vermelho, que seria o grande tropeço, empecilho, seria a grande barreira. Mas Deus sabia o que estava fazendo e iria dar o jeito dele, como deu. Só que o faraó foi avisado pela manhã e saiu no encalço deles. Mas furioso, bufando lá aquele ódio, soltando fumaça pelas narinas de tanta raiva, junto com todo o seu exército. Sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Quando o povo de Deus viu à frente o Mar Vermelho e Faraó atrás com o seu exército, o povo desesperou. Se desesperou e desmoronou ali. Ali, se tinha alguma fé, ela foi lá para o fundo do vale, lá para o meio do brejo. Acontece com muita gente. Pessoa esbarra com o desconhecido, uma dificuldade, e entra em desespero. Mas e a presença de Deus? O negócio, queridos, é ouvir a palavra de Deus. Esquece o passado. Deixa ele lá atrás. Avance, porque o tempo não volta. Vamos em frente? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, então, falávamos lá no início, né, da saída do povo de Israel do Egito. Queridos, são tantos ensinamentos para nós, para a nossa vida. Isso mesmo, são coisas que nos edificam tremendamente. Quando nós damos atenção ao que diz a palavra de Deus. O seu Deus fala. Como
feliz, eu digo, a pessoa que crê, não é? Que consegue crer. Agora, algumas pessoas dizem, mas eu não vejo Deus, como é que eu vou ver Deus? Eu não vejo Jesus em pessoa. Pois é, muitos ficam olhando Jesus, é como se fosse Jesus num corpo pendurado, mas ele não está morto. Não é Jesus. Jesus vive e reina para sempre. A Bíblia diz que Jesus foi tomado para o céu, levado de volta ao céu, numa nuvem, algo sobrenatural. E está sentado à direita do Pai. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Qual é o primeiro passo se eu quero andar com Jesus vivo e ressurreto? É crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Se eu consigo crer nisso de verdade, de fato, de verdade, se eu coloco isso dentro do meu coração, então eu estou no caminho certo. Agora, se eu não consigo crer, então não há mais nada a fazer. Por quê? Como vamos ver Deus, se Ele é Espírito? Ele é Espírito, soberano, mas na sua imensidão de amor, Ele fez com que nós pudéssemos conhecê-lo através desta palavra, as Escrituras Sagradas. Amém, queridos? E então, como nós falávamos lá no início, o ser humano sem Deus, ele sofre, queridos, sem dúvida nenhuma. Assim como o ser humano não vive sem água, a criação não pode viver longe do seu Criador. Ninguém melhor que o Senhor Deus para conhecer o ser humano. Falei da água porque foi Deus quem a criou. Ora, se Deus fez o ser humano dependente de água, de alimentos, certamente Ele quis cuidar no dia a dia. Tanto que Ele fala do pão de cada dia. E esse pão é a sua palavra. É o alimento que vem do céu. E nós vamos agora falar com Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai celestial, soberano, único, Pai querido, o Senhor, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não poupou a vida do único Filho e por amor a entregou. Sim, Pai, quando as pessoas perguntam cadê Deus, cadê esse Jesus, e o Senhor se deixa encontrar com tanta simplicidade. O Senhor, o Criador de toda a natureza, de todas as coisas existentes no mundo físico, no mundo invisível. O Senhor que fala na simplicidade, Pai, das Escrituras Sagradas. Quando um coração se abre, porque a Tua palavra é viva e vivifica, fortalece, cura. Pai, neste momento eu uno a minha fé, Senhor, com os que sofrem. Com quem, Senhor, precisava ouvir estas palavras para olhar para frente e deixar de olhar para trás. Mas precisa agora da Tua ajuda. Sim, nosso Deus, precisa de uma cura. Jesus, toca agora. Toca o espírito, a alma e o próprio corpo, porque o Senhor tem prazer em dar a saúde. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz. O Senhor é poderoso para quebrar cadeias e libertar prisioneiros das angústias, das depressões, das amarguras. Senhor, do próprio passado triste. Então vem agora e dá alegria, derrama a Tua alegria, a Tua paz, o Teu poder em cada coração. Ajuda a lavar essa alma. Ajuda, Senhor, a que cada um se levante e vá em frente, porque sabemos que este é o Teu prazer, porque o Senhor é Deus. Como a Tua palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Pai, muito obrigada pela Tua bênção.
agradecemos os teus cuidados, agradecemos o teu zelo, agradecemos as tuas provisões, agradecemos por tua presença. Muito obrigada, em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos aí partilhando uma palavra que o seu Deus tem nos dado. O seu Deus está dizendo para os seus filhos: ei, para de olhar para trás e olhe para frente, olhe para o alto, onde Deus está sentado. Como eu posso olhar para Deus quando eu contemplo a palavra e vejo as grandezas de Deus? Quando eu creio de todo o coração, vamos lá, e eu coloco em prática. Amanhã é a escola bíblica. Deixo com você o meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.